Bom, vamos saber mais uma vez como é que fica a previsão agora das chuvas para esse mês de novembro. Também o efeito do Laninha, que está presente, mostrando as unhas, por dizer assim, com esse comportamento climático totalmente anormal nesse mês de novembro, segundo semestre praticamente. Ao longo desse ano 2022, nós vamos conversar com o Dr. Francisco de Assis para saber o que vem pela frente em relação às chuvas. A frente fria passou, se estabeleceu na região sul, sudeste, em boa parte do país, mas as chuvas estão aí. Antes de mais nada, obrigado mais uma vez pela participação do senhor conosco. Olá, Braga. Olá, os ouvintes de Tempo e Dinheiro. Tudo bem, Braga? Realmente, né, a variabilidade climática esse mês, né, não somente esse mês, mas já há tempo que vem acontecendo de uma maneira bem intensa no Brasil, né, ainda persistindo nessas condições aí com essa onda de ar frio agora nesses dias, né, completamente fora de época, também devido ao efeito da Laninha, né? E falar no frio, o frio ainda continua ainda na região sul, sudeste, né? Agora esse frio está avançando, pegando Minas Gerais, a Bahia e o Espírito Santo, né? Pegando também aqui no Distrito Federal, Brasília, vai pegar o sul do Tocantins, com baixas temperaturas, tanto que, por exemplo, em Montes Claros, norte de Minas Gerais, a temperatura hoje chegou a algo de 13 graus, muito baixo para essa época do ano, viu, Braga? Bom, como nós temos acompanhado, extensão, intensidade, duração. Vai continuar por muito tempo esse frio ou não? Esse frio ainda continua pelo menos até domingo ainda, viu, Braga? Pelo menos, por exemplo, na região centro-oeste está começando a sair, né? Começa a sair também da região sul a partir desse sábado, a partir de amanhã, aos poucos, mas na proporção que vai saindo, vai avançando também para a região sudeste, né? Então, pelo menos até domingo ainda persiste o frio. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, parte da Bahia, ainda o efeito desse frio, né? Para depois sair para o oceano e aí na próxima semana para começar a aquecer mais um pouco no centro do Brasil, né? Para voltar às condições de chuva de novo, porque durante esse final de semana vai ficar o predomínio ainda de estiagem na região sul, centro do Brasil, pegando também até a região sudeste, grande parte, até Minas Gerais, aliás, também, e aqui o Distrito Federal também, o Goiás, sem chuva, toda essa região. Bom, a expectativa agora é por conta das chuvas que estão concentradas aí praticamente na região norte do país, faixa leste. Aliás, esse mapa que nós temos no ar agora mostra exatamente o quê? Uma possibilidade exatamente de chuvas isso na que região. ele está aí começando falando, né, Braga? Esse mapa mostra exatamente aí a prestação acumulada, né, do Instituto Nacional de Meteorologia, o modelo do IMET, né? Mostra a condição de chuva acumulada de hoje até domingo. Então, veja que ali nessas partes vermelhos e rosa, são chuvas acumuladas aí na faixa de 100 até 150 milímetros, né? Que pega exatamente ali, ó, grande parte da Bahia, interior da Paraíba, de Pernambuco, indo ali até o sul do Ceará. Para essa época do ano, na chuva ali no interior do Nordeste, pleno início de novembro, é muito inédito chuvas intensas assim, né? Então veja que todo o Mato Piba ali, Piauí, Maranhão e parte do Tocantins também está sendo bem beneficiado com chuvas acima de 100 milímetros nesses 3 dias, né? Também indo ali para o Pará e parte do Tocantins também com chuvas nessa faixa aí dos 100 milímetros, principalmente ali o norte do Tocantins, né? Então a Bahia ali está com condições ali entre a Bahia, o nordeste da Bahia, região ali, quase pegando o Recôncavo Baiano até Sergipe e Alagoas, condições de chuvas intensas para esses dias, né? Por outro lado, quando a gente vai ver ali descendo para o centro do Brasil e o sul, a gente vê que está tudo branco, né? Algumas áreas azul claro, azul escuro, aliás, que pode ver alguns pontos isolados de chuvas fracas, mas geralmente sem condições de chuvas ainda para esse final de semana, devido ainda o efeito e o predomínio desse frio que estava existindo ou está ainda existindo em algumas localidades, né? Ou estão saindo também. Mesmo assim, a gente está vendo aí que até pelo menos segunda-feira, quase praticamente, né? A tendência é de estiagem ainda sem chuva na região sul do Brasil, centro do Brasil e grande parte da região sudeste. Na região sudeste, a umidade vai começar a descer de novo aí lá para terça-feira e já volta a chover ali no Goiás, parte norte do Mato Grosso, pegando também aqui o Distrito Federal e o Goiás e também parte de Minas Gerais. Bom, esse corredor branco, né, praticamente no mapa que a gente observa, é aquele que a intensidade do frio, é o corredor do frio que não deixa chegar
a chuva nessas regiões. Seria mais ou menos isso, doutor? Exatamente, é o corredor do frio, né? Onde está pegando a massa de ar frio, exatamente nessas áreas onde está tudo branco aí, né? Indo até Minas Gerais ali, com o Espírito Santo também, né? O frio também chegou de maneira muito significativa no Espírito Santo, viu? Temperaturas baixas lá, praticamente sem ter amplitude térmica, né? Entre, por exemplo, mínima de 14 graus e máxima no máximo de 18 graus, né? Nossa, essa amplitude térmica é algo também inédito, né? Porque geralmente quando tem a mínima de 10, a máxima de 20, agora 14, 15 é uma diferença muito pequena, não? Para falar nisso em amplitude térmica, viu, Braga? Ali em Minas Gerais, como o frio está predominando também na região, na proporção que vai abrindo o sol, saindo mais a nebulosidade, né? Aumenta mais a amplitude térmica. Então, por exemplo, temperaturas ali na região do Café Sul de Minas, temperatura mesmo baixa para essa época do ano não é muito bom, né? Porque temperatura em torno de 7 graus mínima e a máxima chegar, por exemplo, 25 graus, 23, 25, então dá uma amplitude térmica grande e isso não é bom de jeito nenhum para o café. Não, frio não representa geada, né? Sem risco de geada, pelo menos na região produtora de café, não, doutor Francisco? Exatamente, porque mesmo sem ter geada, mas a amplitude térmica alta não é boa não, né? Então, principalmente num período agora que está muito fora da época, muito fora de época, né? E que o café está toda na florada, né? É um risco, sem dúvida nenhuma. O próximo mapa representa as chuvas ao mês de novembro, ao longo do mês de novembro. O próximo mapa a gente tem aí o comportamento da tendência das chuvas para novembro, né, Braga? Nessa área toda em azul e meio azul escuro, um pouco assim, né? Significa dizer que vai chover além do normal, chover acima da climatologia. Então veja, por exemplo, o centro do Brasil e entre Goiás, Minas Gerais, Tocantins e Bahia, se nessas regiões chove algo aí de 180 a 250 milímetros, está dizendo que deve chover algo de até 50 milímetros a mais, né? Então deve chover algo de 230 até 300 milímetros. Ou seja, beneficiando essas regiões de que deve ter boas chuvas durante o mês de novembro. Tanto que agora, nessa primeira semana, praticamente agora início de novembro, né, a gente já vê que tem essa tendência de bastante chuva ali por Tocantins, Matopiba, onde está pegando também essas condições de chuvas acima da climatologia, Bahia, né, Minas Gerais pegou boas chuvas, tanto que no norte de Minas ali, nesses 2 dias, choveu algo de 100 até quase 200 milímetros, né, praticamente já a climatologia do mês de outubro, né? E nessas áreas cinzas significa dizer que deve chover em torno da climatologia, dentro da normalidade. Porém, quando a gente vai para o sul do Brasil, a gente vê que tem uma redução da precipitação, né? Ou seja, de chover ali de 50 a 70, 80 milímetros a menos do que o normal. Então, por exemplo, se chove algo de 180, 150, 180 milímetros ali na região sul do Brasil, e está dizendo que vai chover de 50 a 80 menos, né, quer dizer que só deve chover algo da metade da climatologia. Ou seja, indicando aí uma redução na precipitação, alta irregularidade na precipitação, né, que deve acontecer mais isso, mais ou menos agora, meados de outubro, de novembro, aliás, em diante, né, que deve acontecer essa situação, que é exatamente o efeito da laninha, né, que faz com que haja essa situação, Braga. Bom, de qualquer forma, nós temos aí a exceção sul do país, parte do estado de Paraná, Santa Catarina, faixa oeste e parte também da região sul, no Rio Grande do Sul, com essa volta, teoricamente, dessa estiagem mais prolongada, o restante do país com muita chuva. Tudo isso, efeitos do Laninha, que o senhor mostra, inclusive, no próximo mapa. Como é que a gente entende o próximo mapa? Esses gráficos, doutor Francisco? Então, esse gráfico aí agora, Braga, exatamente é a previsão do fenômeno da Laninha, né? Mostra o que deve acontecer, qual vai ser o comportamento pela frente, né? Então, a gente vê que aí a gente está entrando aí em janeiro, fevereiro e março, com alta probabilidade ainda aí da existência do fenômeno da Laninha, algo de mais ou menos aí de 55% ainda da existência do fenômeno, né? Ou seja, a gente vai chegar ao final do ano, início do próximo ano, com esse fenômeno bem ativo, né? A primeira barra aí, né, que indicava era outubro, novembro, dezembro, indica da gente chegar até dezembro ali, ó, com mais de 90% da probabilidade do fenômeno da Laninha, né? Então, veja que a gente vai entrar o início do ano
com a existência do fenômeno da Laninha. Hoje ele está numa intensidade considerada moderada, né? Mesmo assim, é um efeito, é um fenômeno que está com essa intensidade que traz efeitos para o clima do Brasil. Tanto que no ano passado eu também estava com essa intensidade, mais ou menos com essa intensidade também, nessa mesma época do ano, né? E teve aqueles efeitos todos daquelas estiagens prolongadas, bem acentuadas na região sul do Brasil. Porém, a boa notícia que a gente tem diante desse fenômeno, viu, Braga, é que cada fenômeno desse, ele tem um efeito diferenciado na região. Ele não tem um efeito igual. Então, por exemplo, se a seca do ano passado foi uma seca forte, significa dizer que agora novamente vai ter outra seca forte. Pode ter uma seca mais amenizada, pode ter seca mais, vamos dizer assim, mais acentuada no Rio Grande do Sul, como já está bem existindo na parte sul e centro do estado, né? Do que no Paraná, né? O Paraná teve uma seca forte o ano passado, mas esse ano, como já choveu bem no Paraná, o solo está mais úmido, né? Mesmo começando a ter uma estiagem agora de novembro para dezembro, não deve ser tão forte como aquela do ano passado. Isso é uma boa notícia aí para o agricultor, né? Sem dúvida. Bom, não, só para poder mais uma vez reforçar, a barra azul é o Laninha, a barra cinza é a neutralidade e o vermelhinho começa a aparecer a partir de que momento o El Ninho chegará e vai tomar espaço do Laninha, é isso, doutor Francisco? É, exatamente, né? Mas a gente vê aí, né? Eu esqueci de falar isso, é realmente boa observação sua, né? A gente vê que a barra cinza, ela, que é a neutralidade, ela vai aumentando muito a probabilidade exatamente para fevereiro, março e abril, ó, quando ela chega ali algo de 60%, né? Então a gente tem uma tendência aí de ter praticamente o primeiro semestre, aliás, o início do ano, né? O segundo trimestre, vamos dizer assim, né? Do ano, né? Até meados do ano, alta probabilidade de ter uma permanência aí de neutralidade no Oceano Pacífico Equatorial, para depois ter uma tendência de chegar ao El Ninho, isso devendo acontecer aí lá para meados do ano, para segundo semestre do próximo ano ainda, né? Certo, El Ninho lá só no segundo semestre desse ano 2023. Bom, até lá certamente a gente vai ter várias informações, vamos acompanhar todos esses detalhes, assim como a evolução do clima, para que você, produtor, seja o mais bem informado, tenha as informações do Dr. Francisco de Assis e, lógico, todos esses detalhes, a atualização, você encontra aqui na página oficial do Tempo e Dinheiro, também nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Doutor Francisco, mais uma vez, obrigado pela participação. Até a próxima. Obrigado a você, até a próxima. Um bom final de semana para todos. Igualmente.